Olá, nós estamos aqui em mais uma edição do programa Batom e Bate-Papo. Eu vou aqui apresentar as minhas companheiras de hoje. São mulheres que são mães, que são educadoras, que também são filhas, são líderes na igreja. E nós vamos bater um papo diferente hoje, mas muito interessante. Vou começar aqui com a Mariana, a professora Mariana, lá da escola, minha irmã em Cristo. Como vai, Mariana? Olá, oi, pastora Valéria. Muito bem-vindos todos vocês aqui mais uma vez nesse programa. Realmente é uma bênção estar aqui. Fiquem com a gente até o final. É um tema bem interessante, o legado da educação cristã. É verdade. A Lília também vai acrescentar aqui algo sobre o tema. Inclusive, esse tema nasceu de um bate-papo entre mim e a Lília. Seja bem-vinda aqui, Lília. Obrigada, pastora Valéria. Olá. Realmente, vai ser muito bom e nós queremos falar de princípios que sejam eficazes, que funcionam na criação de crianças, né? Nossa, eu também quero ouvir, porque eu sou avó. E também a minha companheira, que é avó também, além de educadora, mãe, discípula de Cristo. Seja bem-vinda, Luzia Clara. Olá, obrigada, pastora. Realmente esse assunto é um tema apaixonante. Fique conosco que vai acrescentar muito à sua vida. Concordo com você, Luzia. Nós temos paixão pelo que nós vamos falar. Vai ser bom esse bate-papo, hein, gente? Fica conosco aqui. E eu quero introduzir aqui sobre esse tema para posicionar melhor você, para que você possa realmente compreender o recadinho que nós queremos deixar para você aqui hoje. O tema do programa de hoje é o legado da educação cristã. Como educar a criança com princípios eficazes, ou seja, queridos, que funciona. Ensinar através desses princípios bíblicos é mais do que uma teoria, do que uma metodologia, é uma maneira de colocar diariamente cada tijolinho na construção do caráter da criança, moldando padrões de pensamento que vão afetar suas escolhas e suas decisões futuras. E essa maneira de ensinar da nossa instituição, nós estamos aqui também representando uma instituição que é a Escola Videira, mas também na Igreja Videira nós ensinamos por princípios. E creio que você também, que é uma mãe cristã, sempre acrescenta princípios nos seus ensinamentos. Né? Isso é para ajudar você, que é mãe, a educar seu filho no dia a dia. Como administrar a si mesmo e as suas coisas. Como lidar com o outro, respeitando individualidades, como marcar com as suas próprias responsabilidades e como até mesmo praticar a honra, né? Que hoje é uma coisa que a gente percebe que é muito necessário na nossa cultura atual. Respeito, honra. Existe uma conexão entre os princípios bíblicos e o legado. Porque os princípios, eles formam a base para que o legado possa ser passado. Passar um legado requer a preparação de uma herança forte e nobre, cujo valor atravessa as gerações. E criar filhos e educá-los com os princípios da palavra de Deus é o caminho mais seguro para abençoar a nossa descendência. O ensino que forma, ou seja, o formativo, que é pautado na Bíblia Sagrada, ele tem perpetuado gerações que têm no Senhor levantado o bastão da fé e passar essa fé adiante. Então, o legado da educação cristã. Nós vamos falar mão desses princípios aqui no dia a dia, para que você possa usá-los na sua casa e também na formação, na educação formal dos seus filhos. Né? Eu vou começar aqui com a Lília. Lília, quais princípios mais te ajudaram no dia a dia com as suas filhas pequenas, né? Eu quero aqui avisar para o leitor que ela é uma profissional da educação, sempre muito atuante no trabalho da igreja local e também na nossa instituição de ensino, na escola. Sim, bom, pastora, eu gostaria de citar aqui alguns princípios, inclusive explicar muito rapidamente o que significa essa nomenclatura e dar um exemplo prático, né? Sim. De quando as minhas filhas eram menores, tenho hoje 3 mocinhas, mas eu entendo você que é mãe, que tem filhos pequenos, que tem uma rotina assim como a minha, como a pastora citou, é desafiador, né? A gente acertar realmente, ou a gente ao menos sentir que acertou na criação deles, naquilo que era fundamental ensinar, né? Como mãe, como pai, como família. E o primeiro deles seria, eu quero na verdade associar 2, o semear e colher com a mordomia. Por quê?
A gente se preocupa como mãe em semear ali uma educação para que ele no futuro possa colher. Ou seja, eu tenho que ensinar para ele agora o que é importante que ele saiba no futuro. Isso mesmo. Como eu vou ensinar agora, como ele vai se comportar depois. Eu vou ensinar agora qual o padrão de comportamento e postura que ele vai ter futuramente. Então, o trabalho dos pais, o trabalho também do educador é um trabalho de semeadura e colheita. Você pensa o tempo todo, estou semeando para colher o quê? Né? Junto com mordomia, porque quando as crianças são pequenas, a gente tem aquela preocupação e tem que ter a família que ensina isso. Como se comportar, como cuidar dos pertences, não é? Como adquirir ali princípios de organização pessoal que no futuro vão fazer tanta diferença, né? E coloquei também aqui a liderança junto com a individualidade. Em que aspecto? O nosso trabalho como educadores é um trabalho de liderança, nosso trabalho como mãe é um trabalho de liderança, estamos ali liderando a todo tempo. Nessa liderança, a gente tem que considerar individualidades. Você que tem mais de um filho sabe a diferença, cada um com uma personalidade totalmente diferente. E você tem que considerar também a sua individualidade. Às vezes a gente como mãe, já ouviu aquela frase assim de que mãe é sinônimo de culpa? Você tem uma tendência a pensar que você podia ter feito melhor, ou que você não estava presente no momento que tinha que estar. Mãe e pai, tá? Mãe e pai. E existem momentos diferentes, etapas na nossa vida, né? Em que a gente faz, talvez, o melhor que era possível naquele momento. Então, hoje aqui nós vamos até citar uma dica ou outra que seja prática para você que é mãe, que é educador, em que a gente pode ensinar, educar aqueles que são liderados por nós, enquanto eles aprendem junto conosco andando pelo caminho. Não necessariamente como quem já sabe exatamente a forma certa de fazer. Eu acho que fazendo assim e contando com uma direção do Espírito Santo de Deus, é possível utilizar esses princípios de forma eficaz. Então, a Lília mencionou aqui, queridos, alguns princípios, né? Princípios que são princípios bíblicos gerais, que são norteadores. Ela mencionou semear e colher, ela mencionou mordomia, ela mencionou liderança, acho que você mencionou o autogoverno, individualidade. Então, você vai descobrindo isso aqui no bate-papo. Alguém gostaria de comentar sobre o nosso tema, inicialmente, antes que eu possa fazer uma pergunta para você? Então, o legado de uma educação cristã. Eu quero só deixar claro aqui, pastora Valéria, que esse é um legado de uma educação que começa em casa. Então, se você está aí falando, esse programa de professoras, será que é para mim? Sim, porque a escola, ela complementa, mas Deus deu aos pais toda a autoridade e soberania e sabedoria para levar os filhos a uma educação cristã. Então, qual o legado? Vamos ficar até o final pensando sobre isso. Qual o legado que você pretende deixar para os seus filhos? Como a Lilian falou, é semear e colher. A semente já está sendo lançada. A colheita é inevitável. E ela vai ser abençoada. Amém. Amém? Porque eu ainda quero o comentário da Luzia, mas eu lembrei de algo que a Lília falou, essa questão do ser mãe é sinônimo de culpa. Gente, foi tão libertador para mim todo esse mover de abrir os nossos olhos em relação à graça. Porque nada que nós façamos, ainda que nós devemos fazer o nosso melhor, vai garantir uma colheita 100% proveitosa. Né? Nós nunca seremos suficientes. A nossa semeadura, ela é boa e necessária, mas não é suficiente. Então, o Espírito Santo vai se incumbir de completar, complementar ou de fazer todo o trabalho. Você quer comentar algo sobre isso, Luzia? Então, pastora, a Lília falou sobre liderança, né? Uhum. E nós sabemos que liderar é influenciar, né? Servir Isso. e influenciar para o bem. Os pais, né, Mariana, eles têm um poderoso poder de influência, né, na vida dos seus filhos. Então, tanto o pai quanto a mãe precisam observar o que estão influenciando através do comportamento, porque as crianças leem isso, fazem a leitura do comportamento. Não é só quando a fala é intencional. O tempo inteiro a criança está te observando. Você é o modelo para a sua criança. É importante que você não se esqueça disso. Muito bom você definir a questão do princípio da liderança, liderar, porque talvez, como eu no passado, algumas pessoas estejam pensando
que liderar é assim, controlar, dominar, ou mesmo só orientar, mas liderar é servir. Né? Eu amo a Bíblia porque eu acho a Bíblia dialética. É dando que se recebe. É na hora que eu sou fraca que eu sou forte. É liderando que eu sirvo. Como né? assim, né? Como assim? Né? E eu queria aqui fazer uma pergunta para Mariana. Né? Quais princípios que mais você utiliza, Mariana, com jovens e adolescentes, né, com os juvenis ali, na construção de uma rotina equilibrada de estudos? Por quê? Você sendo mãe, né, sabendo que você é professora dessa faixa etária, dos estudantes, que possui, você ministra aula numa fase que possui uma gama de conteúdos e disciplinas a mais do que o Fundamental 1, né, ali no currículo escolar. Como que você lança mão? Quais princípios você mais usa para ajudar eles nessa rotina de estudos? Essa pergunta é a que mais me ocorre nesse começo de ano. Tanto de pais, quanto de alunos, discípulos, parentes. O que nós precisamos de organizar? Quando você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas quando você sabe onde quer chegar, isso tem a ver com o princípio da soberania, né? Porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Então, ele tem um propósito, ele tem um caminho. Se você sabe onde quer chegar, e seu filho sabe. E se ele tiver dúvida, você conta para ele. Aonde ele vai chegar. Então, a primeira coisa é um despertar para o propósito. Não adianta, pastor, a gente querer organizar uma rotina de um adolescente ou de uma criança, ou a sua rotina, se você não sabe nem onde quer chegar. Então, primeiro, onde você quer chegar. Não é qualquer caminho que serve. Segundo, então, despertar a soberania do Senhor no propósito. A questão da individualidade que a Lilian já falou, alguns meninos não conseguem se organizar sozinhos. E aí não tem a ver com idade, né? A Luzia sabe até nessa parte neuropsicopedagoga mais que eu. Não consegue, então precisa sim de um start. Mas por que não? Não é por que não? Eu tenho um filho que é advogado, eu dei uma agenda para ele no começo do ano. Por que não? Eu dei uma agenda para ele se lembrar de anotar o que ele quer, onde ele tem que chegar. Para o meu filho do ensino médio, ele está no ensino médio, nós não temos escola videira no ensino médio, mas eu uso de uma tabela que a gente faz na escola, e se vocês quiserem também é muito fácil, você consegue na internet, uma tabela, um cronograma, mostrando os horários de um dia e os dias da semana, para você organizar por cores, né? Por os eventos que você tem naquele dia, porque a gente sabe, né? Mesmo uma agenda organizada, ela tem os eventuais compromissos. Mas se você, pelo menos, tem os básicos organizados, já tem um bom caminho. Porque, realmente, os dias passam, né? Nessa lógica que nós temos de dinâmica de comunicação e de correria, todo mundo aqui tinha que ser um trigêmeo de si. Eu falo muito disso. Fala, mãe, por que eu não sou trigêmea? 3 Marianas, para cumprir esse... Para dar conta de tudo. Conta. Eu queria trigêmea. 3 Valérias para dar conta de tudo. Será que o povo ia dar conta de 3 Valéria e 3 Mariana na mesma instituição? That is a question. Yes, a good Bom, question. mas em relação a você, o seu dia, os seus compromissos, eu estimulo você a entender um propósito do Senhor, a buscar esse propósito, você ainda não o compreende. Pastora Luiz dá uma dica. Aquilo que te move, aquilo que te dói, aquilo que te alegra demais é uma pista. A pastora é igual eu, ela pega as frasinhas e não esquece mais. Pega a palavra. O pastor Luiz falou, não sabe para que você nasceu? O que te dói? O que te aflige? O que te chama, pega muito a sua atenção? É aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Porque é para isso que você nasceu. Então é o quê? Então você se organiza, estipula isso, papel. Se o meu filho me mandou para mim ontem a tabela dele de organização, de cronograma, que ele estava esperando algumas coisas acontecerem, né? Ser aprovado em algumas coisas e tal. Aí ele mandou digital. Falei, compreendo, mas preciso do papel. Individualidade. Ele vai ver ali o que ele vai fazer no celular dele, porque é uma geração completamente digital. Exatamente. Mas nós somos transição de analógica para digital, quero papel. O que importa, irmãos? Primeiro, saber que você está junto com ele nisso. Planeja. Aí vem a aliança. Muito bem. E você falou, seu filho é advogado e você deu para ele uma agenda. Sim. Meu marido é médico, pastor, empresário, empreendedor e construtor aqui na igreja, aleluia. Amém. Eu dei um planner para ele. Isso. Ele falou, que coisa jóia.
Eu dei um planner para ele. Assim, ele começou bem, depois ele não adaptou, aí ele trocou uma ideia comigo do que eu faço para dar certo. Eu falei, olha, eu vou lá no Notas, que é o Notes que tem no meu telefone, e eu ponho por assunto. Escola, família, datas, médicos, programas. E eu Mas, queria que... diga. pastora, sabe o que é mais interessante nisso? É quando Ah. você vê o seu filho fazendo isso com você de volta. É. Um dos seus filhos contribuindo com você ou com a família ou com a casa em algo que ele é bom, que ele se tornou Nossa. bom naquilo. Sim. Né? Eu comecei a delegar algumas coisas para minha Eu filha lembro de mais você me falar velha, sobre isso. porque eu percebi uma tendência, né? Percebi que ela seria muito boa para organizar algumas coisas, algumas contas, alguns Ela cálculos. deve ter dado algumas pistas e você captou. Eu falei, vou utilizar isso ao meu favor. Então, às vezes, eles também nos ajudam em algumas coisas para que a gente se torne melhor naquilo, né? Verdade. Eu queria fazer uma pergunta para a Luzia. Quais as principais... Não, na verdade, os princípios que você mais usou e ainda usa na condução de crianças no processo da alfabetização, né? Você que é a mãe, é a avó, é educadora, é terapeuta na área da aprendizagem e é uma excelente alfabetizadora. Ai, pastora, alfabetização é um assunto realmente apaixonante. Eu gosto dessa palavra. Alfabetizar é incrível. É um prazer indescritível você acompanhar o processo do desenvolvimento da leitura de uma criança. E nesse momento em que a criança está saindo da educação infantil e sendo inserida no ensino fundamental, no primeiro ano da alfabetização, nós podemos ali perceber ou aplicar muitos princípios que são essenciais para que ela realmente obtenha um resultado excelente. Então, o que a gente preocupa? O princípio do autogoverno. O autogoverno ele é essencial, porque a criança ela está se adaptando a um novo momento, com um novo formato, né, uma nova dinâmica. Ela já não vai mais brincar como ela brincava antes. O tempo dela em sala de aula é maior. Então, ela vai ter que aprender a se autogovernar. Eu não faço tudo o que eu tenho vontade de fazer. Eu não posso fazer tudo na hora que eu quero fazer. Agora, o tempo é mais programado, é mais dividido para muitas atividades escritas, né, e de leitura. Então, o autogoverno ele é muito importante ser ensinado nessa fase do desenvolvimento, né, da criança. Mas não é só o autogoverno. Eu vejo também o princípio do semear e colher, porque a gente fala para a criança, olha, se você realizar as tarefas, se você prestar atenção, cumprir todos os seus deveres, treinar a sua leitura todos os dias em casa com a mamãe, aí você vai colher o quê? Uma leitura excelente, vai aprender a escrever corretamente, vai então, com isso, glorificar o Senhor. Aí a gente já vê o princípio da honra. Não é? Porque eu estou valorizando. Quando eu aprendo a ler e a escrever, né, a gente ensina isso para as crianças, eu vou poder ler a palavra de Deus, eu vou poder me comunicar com o Senhor, porque o Senhor é um Deus que comunica através da sua palavra. Isso, né? exatamente. Então, a gente ensina para eles, olha que coisa incrível, você vai ler a palavra de Deus. Né? Então, vamos nos esmerar, vamos nos esforçar para a nossa leitura ficar cada vez melhor. Mas também tem, pastora, o princípio da individualidade, principalmente por parte de quem ensina, porque a pessoa ela tem que ser sensível as particularidades de algumas crianças, né? Nem todas as crianças vão aprender ao mesmo tempo e no mesmo ritmo. Haverá aquelas crianças que vão ter algumas dificuldades bem específicas e o professor tem que ter esse olhar individual para cada criança. Então, aí que entra o princípio da individualidade, né? E um professor, como nós sabemos, também ele é altamente influenciador. Né? Ele é líder no sentido de que ele influencia o tempo inteiro. Inteiro. Querendo ou não, né? Querendo ou não, tudo que ele faz é copiado, é aplaudido, é admirado, né, professora Mariana? Tudo que você faz é admirado. E eles Estou querem... pensando aqui, a Luzia está falando, eu estou... Eles querem fazer igual a você, porque eles admiram o que o professor faz e o que o professor fala. Né? Então, eu falo para as minhas professoras, olha,
leia para eles como quem está desfrutando de algo muito precioso, de algo muito prazeroso, porque é assim que eles vão entender que a leitura é. Verdade. Né? É. Então, nesse sentido, o princípio da liderança ele precisa ser muito aplicado, muito Mas parece que você praticado. usa todos os princípios, Luzia. Eu pensei, eu tô pensando nisso aqui. eu falando aqui, ouvindo a Luzia, né, sobre essa questão de influenciar. Então, você que está em casa, assistindo a gente aqui, que é mãe, tia, você também pode influenciar em casa, dando livros de presentes, colocando livros próximos das crianças, mesmo Isso, menores. com certeza. Na minha família, eu sou conhecida como a tia do livro. Então, assim, é Natal, aniversário, eu vou dar livro. Eu vou dar livro. Eu sou a que dou a Bíblia de borrachinha para os primeiros que vão usar na banheira. Toda vez que eu vou visitar um neném Eu novo, tenho. eu falei, eu vou dar a primeira Eu Bíblia. tenho essa. Por quê? Meu marido, e às vezes, não sei, você que está aí de casa, não foi incentivado com essa inspiração, né, para leitura. Então, eu ainda não sabia ler, mas eu queria demais ler. Porque meu pai lia um monte de coisa para mim e eu queria ler o que ele lia, com uma carinha muito boa. Então, o que a Luzia está falando se estende aos avós, se estende aos pais. Minha mãe é a avó da palavra cruzada. Gente, não tem quem não goste de palavra cruzada da minha família. Se ficou na casa da minha mãe um tempo, palavra Igualzinha cruzada. da minha mãe. Gente... Não, na casa da minha mãe, você chega, tem os lugares, tem o criptograma, a palavra cruzada. O picolé, tem Para os todos. menorzinhos, Tem picolé. tudo. Eu falo, gente, eu amo fazer. De férias eu sei. Eu amo fazer palavra cruzada. E você falou da influência dos tios, né? Eu fui altamente influenciada pelas minhas tias, né? Porque nós crescemos na casa da minha avó e as minhas tias eram leitoras, então elas faziam universidade, elas liam muito. Então, assim, eu bem jovem ainda, não era nem adolescente, eu já estava lendo Machado de Assis, Fernando Sabino, né? Eu li muitos livros de lá que dela. vem sua paixão, Luzia? Acredito Também. que sim, pastor. Também, né? Eu me lembro quando eu era pequena, mas bem jovenzinha, 10 anos, eu e meu irmão disputávamos quem ia ler mais. Então a gente fazia listas. Excelente disputa, hein, Luzia? Gente, deixa eu só contar uma coisa para você. A Luzia Clara, coordenadora lá na escola, é irmã do pastor Aloísio. Olha aí, gente. Seu irmão gosta de ler, Luzia? Demais. Eu já fui lá na biblioteca dele. Ele tem uma biblioteca imensa. Há muito tempo ele ganhou de mim. E eu gostei também de um comentário que vocês fizeram aqui sobre a leitura, né? Porque eu me lembro uma frase da pastora Márcia. Ela fala, gente, se Deus é escritor, então é melhor que a gente seja leitor. E ponto final. Essa frase não dá para esquecer. Você quer acrescentar alguma coisa, Lilian? Eu quero. É interessante a gente falando aqui do professor, da mãe, do líder, né? E a Luzia até comentou que, em síntese, eles aprendem às vezes mais com o que a gente faz do que com o que a gente fica ali falando, né? E a gente comentando da leitura, eu me lembrei o seguinte, que o líder, ele inspira. Ele inspira. Aqueles que nos seguem, eles vão acabar aprendendo a fazer aquilo que a gente demonstra que tem paixão por fazer, né? É estar em família, é ir para a igreja, é ler, é discipular, é usufruir a presença um do outro, é sonhar com uma viagem, é estudar, né? Ou às vezes é só trabalhar, ou trabalhar demais. Então eles não tem como, nós somos observados e nós inspiramos por aquilo que nós somos apaixonados, né? Quando você ouve os educadores da nossa equipe, você é muito contagiado. Eu falo que, às vezes, uma pessoa de qualquer outra profissão cai num treinamento nosso, ela sai de lá falando, nossa, eu acho que eu quero fazer pedagogia. E faz. Ela muda de ideia. Os nossos alunos, gente, eles querem ser professores. É verdade. Bem Mesmo diferente do resto da... uma quantidade considerável de ex-alunos nossos, né, que querem a docência. E também nós sabemos que, independentemente deles desejarem a docência, a gente percebe que eles têm um prazer muito grande em voltar e servir a instituição. Isso é muito bom, sabe Foram por quê? inspirados. É isso, a inspiração. Então, né, eu realmente gosto muito do princípio do semear e colher, do autogoverno, mas também o da honra, né? Honrar é muito bom, porque honrar a Deus é valorizar o que Deus valoriza. Eu quero falar uma coisa, Deus valoriza o desenvolvimento, a criação e a formação de crianças. Né? Deus, ele sempre se planejou incluir na educação dos nossos filhos. Então, desfruta desse programa sobre princípios na criação. Né? E esse legado que nós recebemos, de uma forma ou de outra, você paixão
pela Bíblia, pelos versículos, né, pelos salmos. Pastora Márcia, gente, ela é irmã da pastora Márcia, aleluia. Não precisava nem de falar, né? Ela é a cover. Quando a gente quer bater foto com a pastora Márcia, ela não tá, a gente põe a Lília. Então, nós vamos aqui para um pequeno intervalo e vamos voltar nesse programa falando para você do legado da educação cristã, como educar a criança com princípios eficazes. Fique conosco, a gente volta já já. Esteja preparado para ser edificado e inspirado na pedagogia de Cristo ao participar do Encontro Internacional de Educadores Cristãos. Por meio de palestras, workshops, discussões e também ministrações, você será capacitado a ensinar por princípios bíblicos aos estudantes e também a crianças e jovens na igreja local e também os nossos filhos e discípulos. Vamos contribuir para construir uma sociedade fundamentada na graça e no conhecimento de Deus. O Encontro Internacional de Educadores Cristãos vai acontecer aqui, no Auditório das Águas do Bueno, nos dias 5 e 6 de abril. Você pode fazer as inscrições através do site www.eiec.com.br ou também você pode ir na recepção da Escola Videira. Estarei aguardando você aqui, porque realmente teremos o ensino por princípios de uma maneira diferente e eu aguardo você. Eu sou a pastora Valéria Tocantins e até lá. Estamos aqui agora no segundo bloco do programa Batom e Bate-Papo. Hoje com o tema O Legado da Educação Cristã. Como educar a criança com princípios eficazes. Nós já falamos muito sobre os princípios, deixamos muitas dicas eficientes para você criar filhos de maneira eficaz. E agora eu queria falar um pouquinho, ou melhor, sinteticamente falando, cada uma falasse a importância de nós deixarmos um legado por meio da educação cristã. Bem, eu vou começar falando de mim. Sabe o que eu realmente acho que eu quero deixar um legado por meio da educação cristã? Para fazer as verdades de Deus conhecidas no meio do povo. Nós precisamos de compartilhar essas verdades, democratizá-las para o maior número de pessoas possível. Por quê? Porque as verdades da palavra é realmente o próprio Cristo sendo oferecido, porque ele mesmo falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vamos começar aqui com você, Luzia. Queria que você deixasse, qual que é a importância de se deixar um legado por meio da educação cristã? Olha, é importante nós deixarmos um legado por meio da educação cristã, porque nós não queremos apenas cultivar conhecimento acadêmico. Não é só isso que nós queremos, né? Nós queremos cultivar virtudes, valores, princípios da palavra de Deus. E esses princípios vão moldar as vidas, vão moldar essas crianças à luz da palavra. Afinal, nós estamos formando, educando seres eternos. Amém, isso mesmo, muito bom. E você, Lília? Olha, eu acredito que se princípios e valores de uma pessoa são regidos pela sua filosofia de vida, pela sua fé, a educação cristã ela tem o poder de tornar o indivíduo vencedor em todas as áreas da sua vida. Em todas. Nossa, é possível isso? É possível, em todas. Uhum. Amém, é verdade. Lembrando que nós, como igreja, nós temos uma visão, né? Nós estamos aqui para, de fato, edificar uma igreja de vencedores, né? E nós podemos vencer através também da educação cristã. Esse é um legado importante. Queria que a Mariana também deixasse. Por quê? Qual a importância de nós deixarmos um legado? Então, legado, eu penso, então, enquanto historiadora agora. Mas historiadora mãe cristã. Nós precisamos de contribuir com homens de outros tempos que vieram reconectando as gerações. Então, quando a senhora fala de um legado, você fala de deixar uma herança, deixar algo. E o que a gente quer? Formar líderes com caráter e competência para influenciar a nossa nação.
Nós somos brasileiros, né? E nós precisamos de acreditar que o Senhor ainda age no nosso país, nas nossas casas, nas nossas instituições. Então, como a Lilian falou, são padrões de pensamento. Princípios são valores, né? São padrões de pensamento. Só que ideias geram ações. Então, a minha oração, meu desejo, né, enquanto cientista, enquanto professora, enquanto historiadora, enquanto cristã, é que os alunos que passam por nós, e os nossos filhos, e as crianças e adolescentes da rede de crianças, que eles passem por nós e recebam esse legado, esses Amém. valores, e influenciem a nação. Amém. Então, princípios, na verdade, são sementinhas, né? Sementes que estão sendo Sementes plantadas. lindas. Então, queridas, eu vou contar algo aqui para o nosso participante, pode ser? Recentemente, nós produzimos um livro. Sim, um livro que se chama Café com Princípios, Escola Confessional e o seu legado na formação plena. Né? Esse grupo de educadores que está aqui, mais um educador amigo nosso, nós produzimos esse livro para que nós pudéssemos falar um pouco mais desse legado da educação cristã e aplicar esses princípios que nós vivenciamos no dia a dia da escola na vida das pessoas, né? Interessante que esse tema, né, ele parece ser o mesmo do bloco anterior, mas, na verdade, é para convidar você, espectador desse programa, para um despertar da relevância de uma escola cristã, né? Porque uma escola cristã, ela forma plenamente. Não é uma escola integral, mas é uma escola completa, né? Vai desde o cuidado com o responsável pela criança até para formar a base do pensamento dele. Né? Como construir o processo de produção do conhecimento. Essas ideias vão nortear as palavras e ações dos nossos filhos e discípulos. Né? E eu queria agora aqui, começando com você de novo, Lília, nesse segundo bloco, né? Quais princípios que você abordou nos capítulos que você escreveu? Eu escrevi 2 capítulos, né? Um a respeito do princípio do governo ou autogoverno, que fala basicamente a respeito de controlar as minhas ações e os meus pensamentos sob a dependência daquele que me governa, né? Basicamente isso. E o segundo seria sobre o princípio da liderança, que é basicamente dentro daquilo que nós acreditamos, do conceito que nós ensinamos para o nosso aluno e praticamos como educador, a respeito do que seria liderança, como a Luzia já introduziu que a definição para nós é liderar, é servir, né? Primeiramente, olha que interessante, e influenciar para o bem de todos. Então, o que atualmente ensina-se a respeito de liderança? Muita coisa interessante. Esse é um tema, inclusive, que nunca se teve tantos cursos, pastora. É verdade. Dentro do mercado secular, corporativo, empresarial, a respeito de liderança. Mas nós temos um padrão que é Jesus Cristo. Ele veio, ele nos ensinou como ser um líder que sabe para onde está indo e como levar os que estão comigo junto. Esse é o desafio. Essa é a arte. Isso dentro da personalidade de cada um. Então, é o que a gente busca ensinar para o nosso aluno e é o que nós também queremos, através desse material, ensinar você que é educador e que precisa praticar essa liderança ali na sua sala de aula como um líder que exerce uma educação que é plena, que é completa por ser cristã. Eu gosto demais de lembrar, né, a pedagogia de Jesus, mas também como Jesus liderou. É impressionante porque, por mais que nós temos muitos líderes cristãos e que escrevem sobre isso, Jesus ele tinha uma característica, é que a liderança dele era servindo. E Jesus ele conseguia liderar para cima, porque ele relacionava com Deus e falava com Deus ali, né? Eu creio que ele influenciava Deus até tomar algumas decisões. Porque ele falava, quando ele intercedeu pelos discípulos dele, ele liderou para cima. Porque ele falou, Deus, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então ele influenciou para cima. Jesus também liderava para o lado. E Jesus liderava para baixo, porque se liderar é servir, Jesus ele ensinou como que você serve para baixo. Para baixo você ama. Para baixo você lava os pés dos seus discípulos com tudo que você tem. Com a toalha nas mãos. Liderar é, antes de tudo, ter uma toalha nas mãos e uma água
para alimentar e saciar a sede dos seus liderados. Eu já estou querendo pregar. Ô, Jesus! Então, deixa eu te falar agora aqui. Luzia, você também colaborou e contribuiu com o nosso livro com 2 capítulos. Eu queria que você falasse quais princípios você abordou nesses capítulos e compartilhasse alguma coisa para passar o mel na boca aí dos nossos ouvintes e Então, participantes. o livro realmente está ficando incrível. Nosso ouvinte vai amar, né? Nosso espectador ouvinte. Amém. Eu falei a respeito do princípio da individualidade e do princípio do caráter. E o princípio da individualidade destaca a importância de se ensinar o respeito, a compreensão, o cuidado mútuo na educação, né? Tanto do professor para com as crianças, né, quanto entre as crianças. Respeitar as diferenças, né? E, no meu texto, tem a fundamentação bíblica, né? Nós falamos ali o que a palavra de Deus diz a respeito do princípio da individualidade e também apresentamos algumas histórias de testemunhos, histórias práticas ocorridas no nosso meio, né? E eu falo também do princípio do caráter, também fundamentado nas Escrituras, né? A respeito do fruto do Espírito e do fruto da carne, e também eu enfoco a transformação da vida dos alunos, né? Porque essa é a nossa intenção, transformação que ocorra de dentro para fora, né? Porque a nossa intenção é justamente essa, né? A essência, a nossa essência, a essência da jornada educacional, né? Ela vai além de apenas formar pessoas que têm muito conhecimento acadêmico, né? Claro que nós oferecemos um excelente conhecimento acadêmico, mas nós queremos o quê? Formar cidadãos conscientes, empáticos, né, que refletem o amor e a graça de Deus em todas as suas ações e que vão poder ser usados pelo Senhor, ser instrumentos nas mãos do Senhor, onde quer que ele for colocado, né, quando ele se tornar um adulto e for exercer ali a sua profissão, o seu chamado. E isso é legado, viu? Isso é legado. legado. É impressionante. Isso é legado. Né, Mariana? Professora Mariana Caade, cientista. Você também escreveu 2 capítulos no Sim, Café com graças a Princípios, Escola Confessional e o seu legado na Amém. formação plena. Fala um pouquinho sobre os princípios que você abordou. Então, um deles, a gente comentou pelo Instagram, no Café com Princípios, que é o semear e colher. A semeadura e colheita, ela é uma lei universal. Não precisa ser crente para viver o semear e colher. Olha bem, qualquer pessoa de qualquer lugar sabe que o que você faz tem a consequência daquilo. E lembrando de novo a minha mãe, eu fui criada com semear e colher sem saber. Não era um lar cristão, mas a minha mãe, o tempo todo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, um dia da caça, outro do caçador, enfim, vários provérbios, né? Os ditos populares falam muito por semeadura e colheita. Então, não é um princípio de difícil entendimento, no sentido amplo. Mas na cosmovisão cristã, a gente tem que deixar uma coisa muito séria. Para você, para mim e para aqueles que a gente cuida. A semente é uma escolha. O semear é uma escolha. Olha que liberdade maravilhosa. Mas a colheita é inevitável. Então, o seu esforço está em escolher a semente, em orar pela semente, em guardar a semente, porque vai colher. A colheita é inevitável. Isso qualquer pessoa que às vezes não tem nem muito contato com civilizações e estão trabalhando no campo sabe. Plantou feijão, é feijão. É uma lei universal, né? Então, diante disso, eu trago no livro algumas definições também desse conceito, não só para o cristão, mas também para o cristão. E eu dou essa ênfase nesse alerta, né? Cuidado com as sementes, né? Porque a escolha ela é um acompanhamento, né? Ela vem de brinde, né? O que você escolheu. E também eu faço um alerta sobre algumas escolhas ruins que têm acontecido com os nossos filhos e adolescentes. E a maioria deles é por causa da influência e do excesso de telas, né?
eu trago até aí algumas Sim, observações, alguns muito riscos. boa essa parte. É muito perigoso mesmo a questão. Eu falei em sala esses dias e eu quero deixar aqui para você. Eu creio que foi uma inspiração de Deus. O excesso de telas produz uma pessoa que necessita de estímulos constantes para fazer alguma coisa. Então tem que chacoalhar, tem que motivar, tem que fazer barulho, tem que mudar a cor, tem que mudar a luz. E se não for assim, não tem graça. E eu disse para os meus alunos e para os meus filhos: cuidado, porque essa é uma estratégia do inferno. O excesso de telas. Veja bem, eu disse o excesso. É uma estratégia do inferno. Por quê? Porque no fim da história, se você não for estimulado, você não vai ler mais nada, nem a palavra. Porque se você está pensando que Deus vai descer e promover na Bíblia ali games, jogos, sobe... Não, é a palavra. Exatamente. Cuidado, se você está desmotivado de ler. Você é adulto também. Isso. Repara nos cultos. Parece que se não tem uma motivaçãozinha a mais, não volta para a palavra. Exatamente. Fica Eu aí me mais lembrei de um versículo de Paulo, né? A mim não me desgosta, é segurança para vós outros, que eu fale as mesmas coisas. Então, nós nunca podemos perder essa ênfase, essa atração, essa fome e sede pela palavra. E eu vou te falar uma coisa: você quer se sentir estimulado para ler a palavra e para comer do Senhor? Vem para o culto. Vem ouvir a palavra, porque na hora que você ouve a palavra, sua fé é despertada e vai orar. Né? Porque orar é relacionar com Deus. Orar é trabalhar com Deus. Você quer estímulo melhor? Vai orar. Bom, eu não sei quanto a você. Eu tenho tantos alvos de oração. Que nem dá a opção de não orar e não estar nativa com Deus. E nós aqui, a nossa vida começa muito cedo. Né? Nós temos ali, já recebemos pela graça de Deus, quase mais de 500 alunos no turno matutino. Então, nós temos ali muitos desafios, recebemos mais outros 400, mais de 400 no turno vespertino. Então, nós temos muitas frentes, então a gente depende muito. E quem depende, ora. Amém. E pastora, Amém. isso que a Mariana colocou da necessidade da criança e do adolescente ter estímulo constante para se sentir bem, Sim. motivado e feliz, tem uma conexão também direta com relação à saúde mental. Porque ele aprende a ficar num estado a precisar estar num estado tão constante de satisfação que ele vai ter muita dificuldade de lidar com os momentos em que Isso não parece um vício? em que talvez ele esteja um pouco Com triste, em que talvez tudo esteja menos silencioso, em que talvez ele não tenha uma internet, um jogo, Está muito sem graça. em que talvez tudo esteja parecendo meio entediante. Então, ensiná-los a lidar com isso também é importante. Eu acabei de fazer, nós estamos utilizando nas nossas escolas um material dentro das competências socioemocionais. E nós temos procurado ensinar a nossa criança, o nosso adolescente, primeiro aprender aquilo para depois ensinar, porque é desafiador para todos nós, como se portar diante das adversidades. Nem sempre estaremos totalmente motivados por conta dos estímulos externos. Sim. Tem momentos em que as circunstâncias, elas nos desmotivam. Tem momentos em que elas vêm, às vezes, para nos parar. Elas vêm para nos desanimar. O que fazer com relação a isso? Por isso, muitos têm entrado na depressão e numa crise de ansiedade enorme. Por quê? Porque ele não sabe como lidar com aquilo. Eu penso que isso deve ter algum impacto lá no cérebro, né? Sim, é a dopamina. Eu tô lendo sobre isso, na ação dopamina. Nós sobre esse vício de dopamina, porque esse excesso de estímulo, ele libera muita dopamina. E depois, a vida fica muito sem graça. Aí, sempre. se você não tem sempre essa quantidade de dopamina sendo liberada, aí você, então, não vai se sentir satisfeito. Estimulado e satisfeito. Ou Aí você pensa em parar, né, pastora? Ou parar, pior ainda. São os extremos que são perigosos, a questão de da vida cristã, eu acho que é exatamente isso. É você não parar independente dos estímulos, da dopamina, da tristeza ou da circunstância. Não, eu lembrei. Esse é nosso desafio. Mas por quê? Porque tem uma palavra viva e eficaz e forte que não muda. Não muda. Imutável. Ela é imutável, ela estará sempre ali, né? Bem, eu também, a gente vai conversando, uma coisa vai puxando a outra, eu vou me lembrando, né? Eu amo o nosso manual do discipulador, onde ensina ali sobre o discipulado. E essa questão de você falar o estímulo, eu lembrei exatamente o que são as bases de um discipulado, né? Às vezes
de uma orientação do professor para o aluno, do discipulador para o seu discípulo? Compromisso, relacionamento e prestação de contas. Tá, na hora do relacionamento, você não pode desenvolver um relacionamento com o seu discípulo de independência e nem de dependência. Tem que ser interdependência. Por quê? Porque se ele só vem para o culto porque você busca, se ele só vai para a célula porque você lembra, hoje é dia de célula, se ele só lidera uma célula porque você colocou uma apostila ou uma revista na mão dele, se ele nunca tem ali aquela medida responsável de compromisso, esse relacionamento seu de discipulado ou de instrução, no caso do instrutor com seu aprendiz, vai gerar uma dependência que não é salutar, que não é saudável. Então, ele tem que desenvolver uma certa autonomia. E buscar a Deus vai depender disso também. Mas e eu? A pastora Valéria também escreveu alguns capítulos nesse livro. Inclusive a introdução, o último capítulo. Eu também escrevi sobre o princípio da soberania. Eu não tenho muita coisa para dizer sobre o princípio da soberania para você ter que fazer ou deixar de fazer. Por quê? Porque Deus é soberano e ponto final. Está feito, ele controla todas as coisas. Porque tudo é por ele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Né? Então, eu tenho pouco a dizer sobre isso. Mas eu quero falar uma coisa para você. É um princípio que deve ser o primeiro em nossa vida. Por quê? Porque ele estabelece uma posição. Deus é. Mas eu quero falar uma coisa para você. Eu e você somos filhos desse Deus soberano. Amém? E também eu quero conversar um pouquinho aqui agora com vocês. Nós já estamos partindo para o final do nosso programa. Muito rápido, né? Muito rápido, meu Deus do céu. Eu quero falar de algo que vai acontecer aqui, no Auditório das Águas, da Igreja Videira do Bueno, que tem a ver com legado. Alguém pode mostrar a sua camiseta aí? Aqui em Goiânia, e cada uma de nós vai falar. Vai acontecer aqui em Goiânia, nos dias 5 e 6 de abril, o evento internacional dos educadores cristãos. E esse ano, nosso evento tem qual tema, Mariana? Legado. Olha que interessante. Nós vamos falar da importância desse legado na formação de crianças e adolescentes. Não é só para professores, é de educadores cristãos, mas somos educadores. Importante porque as pessoas já têm perguntado, é só para a Igreja Videira? Não, nada disso. Você que está aí nos ouvindo, que é bem-vindo, que mora em Goiânia ou na região metropolitana, né? Você que mora aqui perto, Senador Canedo, Trindade, Anápolis, você é bem-vindo estar com a gente aqui nos dias 5 e 6 de abril. Pais, líderes, né? Você às vezes não tem filho, pastora, mas você é líder. Né? Você tem sobre a sua vida... Na verdade, o tema do nosso evento é construindo um legado através da educação cristã. Mas todos nós estamos educando alguém. Né? O que mais que vocês gostariam de acrescentar sobre esse evento? Eu acredito que vai ser um evento inspirador. Amém. Sabe? Vai inspirar os nossos educadores. Eu não tenho dúvida. Vai inspirar e vai... Então, o que eu espero? Que essas ministrações realmente tragam transformação. Né? Na sua prática pedagógica. Você que é professor, você que lida com educação de alguma forma, você vai ser inspirado, você vai ser transformado. Nesses dias, o Senhor vai falar com você poderosamente a respeito da cosmovisão, a respeito dos princípios. Você vai ouvir experiências, relatos ocorridos, né, que são realmente testemunhos do que a educação cristã faz na vida das pessoas. Então, eu te convido, compareça. Você vai ser ricamente abençoado, você que é educador. Lília, eu vou deixar aqui, daqui um pouquinho, a forma das pessoas se inscreverem ou procurar saberem mais. Mas eu queria saber de você, Lília, qual é a sua expectativa para esses dias de evento? Olha, a minha expectativa é de muito conhecimento, experiência e vida de Deus. Conhecimento porque os palestrantes têm muito fundamento acadêmico para embasar aquilo que ele está afirmando. Sim. Nós não estamos falando somente daquilo que nós cremos. Nós temos embasamento, nós temos dados empíricos, nós temos ciência que mostra e que prova uma prática de educação cristã competente no aspecto acadêmico.
Então, Sim. você que está aí pensando, nossa, mas elas falaram talvez só do aspecto cristão, da formação cristã, da Bíblia. Você tem muito que ouvir nesse evento, então, a respeito de que nível de conhecimento é possível ser passado para um aluno que estuda numa escola cristã, porque nós já temos fruto disso, né? Temos qualidade. Por pessoas que estão atuando há um tempo e que têm muita experiência para transmitir, tem muito exemplo prático para te dar. Nós temos pessoas, não é só das redondezas, não, de várias partes do país e fora do país que vêm para esse evento. E vida de Deus, por quê? Esse conhecimento, essa experiência toda regada pela presença de Deus, pela unção, por um propósito, ele está acima do objetivo desse evento e do objetivo do legado que nós temos como escola e como educadores cristãos. Então, e nós vamos ter imperdível. participação de um preletor convidado, que é o Dr. Tassos Licurgo, ele que é pastor, professor, filósofo, educador, atua em várias universidades internacionais, e eu vou deixar aqui para que você possa conhecer mais sobre toda essa fundamentação teórica, todo esse arcabouço, né, de pressupostos que compõem uma educação cristã de qualidade, e a forma de você se inscrever por um site que tem o nome www.eiec.com.br. Você também pode procurar a Escola Videira, ali na secretaria, e também pode chamar a gente lá no Instagram, no direct. Entra no Instagram da Escola Videira Oficial, procura saber mais sobre o evento, né? O evento não é para os membros da Igreja Videira apenas, ou para os educadores das escolas Videira no Brasil e fora do Brasil. O evento é para você que quer saber mais sobre educação cristã. E eu quero orar com você, mas eu quero te deixar o convite. Eu te espero lá. Amém? Vamos orar? Senhor, eu bendigo teu nome nessa hora e declaro a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas escolas, sobre os nossos ouvintes, espectadores, participantes desse programa do Batom e Bate-Papo, e sobre esses dias que nós temos falado do legado da tua palavra, do legado do teu Espírito. Pai, nos acrescenta, Senhor, nos multiplica. Nós queremos avanço. Nós queremos expansão e nós queremos multiplicação dessa educação que faz tanto bem para toda a comunidade da igreja, para as famílias que delas se utilizam e para a sociedade em geral. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana.